Pode abrir lá no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Mateus 7 e verso 24. Já pode ir procurando aí enquanto os irmãos procuram. Eu gostaria de trazer algumas palavras antes de nós nos atermos à palavra de Deus. Quero dizer que é motivo de muita alegria, uma satisfação especial poder estar aqui nessa noite, cultuando a Deus, agradecendo a Deus aqui, em especial nessa igreja aqui, na congregação do Parque 1. Nós estamos agora no ano de 2023 e há 10 anos atrás, no ano de 2013, essa foi a primeira igreja evangélica que eu entrei na minha vida. Há 10 anos atrás, quando eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, muito difícil, um dos momentos mais difíceis da minha vida, de tudo que eu já passei, eu entrei há 10 anos atrás aqui nessa igreja. Glória a Deus. Quando eu achava que a minha vida não tinha mais sentido, quando eu achava que a minha vida não tinha mais um motivo para continuar, quando naquela semana eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida, e não via mais sentido na vida e sentido nas coisas. Eu entrei há 10 anos atrás aqui nessa igreja. Há 10 anos atrás aqui. E aqui naquela noite, dia 19 de julho de 2013, eu nunca vou me esquecer dessa data. Foi porque a data, eu nasci no dia 20 de setembro, foi o meu nascimento físico, biológico. Mas na noite de 19 de julho de 2013, eu nasci de novo. Aleluia. Eu tive um encontro com Cristo. Um dia eu entrei aqui. Hoje eu prego a palavra aqui 10 anos depois. Mas um dia eu entrei aqui e fui exposto à pregação da palavra de Deus. Há 10 anos atrás. Agora julho faz 10 anos. E ouvi a palavra e achei um sentido para a minha vida. E nasci de novo. Nasci do Espírito. Porque naquela noite, na primeira noite que eu pisei dentro de uma igreja, dentro dessa igreja aqui, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus. E de lá para cá, Deus transformou a minha vida. Deus me deu a graça da salvação. E além disso, tem me ensinado a caminhar nos seus caminhos através da sua palavra. Então é motivo, pastor Felipe, meu amigo, cujo qual também eu me inspiro muito, né? Um homem de Deus, um servo de Deus, ele, a sua família, que tem servido ao Senhor. Tenho o prazer de servir a Deus ao teu lado, né? Já aí numa caminhada, e espero que Deus nos dê bastante tempo ainda de vida e que a gente possa servir junto. Então, amados, antes de ir, eu precisava trazer essas palavras aqui para dizer para vocês que não é só assim, estou feliz de estar aqui nessa noite de novo. Não, eu tenho uma história aqui com essa congregação, eu tenho uma história aqui com essa igreja, que vai ser para sempre. E sempre, todas as vezes que eu venho aqui, agora completando 10 anos, né, da minha conversão, é algo sempre especial. É algo sempre especial, e especial mais ainda por estar nessa noite com o compromisso de trazer a palavra de Deus. Deus já tem falado aqui desde o início desse culto, através dos louvores que já foram direcionados, que falaram de adorar a Deus, mas também falaram de uma vida com Deus, de fazer a obra de Deus, de estar firmado na palavra, né? O irmão Paulo, não sei se é a primeira vez que traz a palavra introdutória, já trouxe algumas vezes, mas aqui é a primeira. Bênção de Deus. Um dia também, há muitos anos atrás, a minha primeira palavra introdutória que eu trouxe também foi aqui nessa igreja. Um ano depois de eu ter me convertido, aqui também foi a primeira vez que eu preguei a palavra no altar da igreja. Então, que Deus te abençoe, amado, né? Continue te usando aí. Foi bênção de Deus. A palavra introdutória também confirmou a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Amados, eu intitulei essa mensagem dessa noite da seguinte forma: construindo sobre a rocha. Nós vamos falar nessa noite sobre construção, porque Jesus falou sobre construção nessa palavra. Essa noite nós vamos meditar em palavras do próprio Senhor Jesus, que fala sobre construção, sobre onde construir e como construir. Amados, então vamos fazer leitura agora, Mateus capítulo 7, dos versículos 24 até o 27, que a palavra do Senhor diz o seguinte:
aqui na minha tradução. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amados, então, algumas considerações introdutórias antes de nós passarmos aqui para o estudo dessa porção maravilhosa da Palavra de Deus. Primeiro ponto, nós sabemos que aqui no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, 5, 6 e 7, esses 3 capítulos, Jesus ele está fazendo o conhecido Sermão do Monte, aonde Jesus se junta no monte e umas quantas pessoas vão para lhe ouvir. E Jesus traz vários ensinamentos ali. Jesus ele ensina sobre várias coisas do comportamento humano e da vida humana segundo a vontade de Deus. Ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre o caminho estreito, e o caminho largo, ele vai falar sobre a árvore e o seu fruto, ele vai falar sobre as preocupações da vida, ele vai falar sobre os tesouros do céu, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Jesus vai trazer vários assuntos, vários e vários assuntos. Que coisa linda e maravilhosa para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de sentar naquele monte e ouvir o sermão do monte de Jesus, aonde Jesus vai trazer várias e várias lições. E só que nós não podemos estar lá, não tivemos a oportunidade de estar lá, mas nós estamos aqui nessa noite, e nessa noite nós temos a oportunidade então de reproduzir uma porção, mesmo que pequena, desse sermão, porque Jesus ainda fala conosco através da sua palavra. Então nesse capítulo aqui, irmãos, 7, estes são os últimos versículos, está terminando o Sermão do Monte, quando Jesus vai dizendo portanto ali, já ele inicia a conclusão do Sermão do Monte. São os últimos trechos, as últimas falas do Senhor Jesus no Sermão do Monte. E ele, depois de tratar sobre vários assuntos tão importantes para a vida humana e também para a vida celestial, ele abrange vários assuntos, ele vai encerrar falando sobre o insensato e o prudente. Ele vai encerrar falando sobre o que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia. Assim Jesus termina o seu Sermão do Monte com essas palavras. Então nós vamos meditar sobre essas questões nessa noite. Eu quero ler de novo o verso 24 e 25 para nós meditarmos um pouco mais profundamente nestes textos, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aleluia! Amados, primeira consideração aqui que é necessária fazer. Jesus, ele vai fazer uso de uma analogia com a construção civil. Ele vai usar a construção civil para poder trazer esse ensinamento. Jesus usava parábolas, hipérboles, várias formas de linguagem. E Jesus gostava muito dessa analogia, dessa simbologia. Então Jesus vai usar aqui a construção civil. Eu sei que o Felipe é profissional aí da construção civil, e tem alguns irmãos aqui que talvez também trabalhem com construção civil. E naquela época, algumas coisas da construção civil não mudaram. Porque a construção civil, assim como toda a tecnologia na humanidade, ela avançou nesses últimos 2000 anos.
ela avançou, mas tem coisas que são básicas que continuam as mesmas. E olha que lindo, Jesus usa o exemplo da construção civil. Há 2000 anos atrás, a parte mais importante de uma construção civil era o alicerce. 2000 anos depois, qual é, Felipe, a parte mais importante da construção civil? O alicerce. Não adianta você se preocupar em fazer um reboco bonito, uma pintura boa, botar uma abertura boa, um piso bom, se o alicerce da casa não foi bem feito. Isso não mudou, esse princípio básico da construção civil continua o mesmo. O alicerce é a parte mais importante de uma construção, de uma casa, de um prédio, de um edifício. Então Jesus vai usar o exemplo do alicerce e vai dizer que tem que ser construído sobre a rocha. E quem é a rocha que Jesus... A gente está sabendo que Jesus está fazendo uma analogia. Jesus está falando que a rocha tem que ser construída sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Quem é a rocha que Jesus está se referindo aqui é Ele próprio. Ele está dizendo, usando o exemplo da construção civil, que nós devemos construir sobre a rocha, sobre um alicerce sólido, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e que é a própria palavra de Deus, é o alicerce. Jesus é o nosso alicerce, Jesus é a rocha, a palavra de Deus é a rocha. Segundo ponto aqui que chama a atenção, amados, já sabemos então que o alicerce é a parte mais importante, né? Primeira coisa, quando vai se construir uma casa, começa a se cavar um buraco no chão e se coloca as pedras de alicerce e se faz uma viga bem reforçada com concreto, com ferro, né? Para que depois venha se edificar a casa. O alicerce ele fica lá embaixo, fica uma boa parte dele soterrado, mas é ele que dá sustentação para a construção. Para tudo que vai ser erguida, para toda casa que vai ser erguida, ela é sustentada pelo alicerce. É o alicerce que faz aquela casa permanecer em pé. É o alicerce que vai dar sustentação para tudo aquilo. Então, amados, o nosso alicerce é Jesus Cristo. Aleluia. O alicerce da nossa vida, onde a nossa vida, os nossos princípios morais, éticos, os nossos princípios espirituais, religiosos, tem que estar construído sobre, nosso alicerce tem que estar posto sobre Jesus Cristo. O nosso alicerce tem que estar posto sobre a palavra de Deus, seguindo as orientações da palavra de Deus. É isso que Jesus ensinou para eles lá. E é isso que Jesus está ensinando para nós nessa noite, que nós devemos edificar sobre a rocha que é Jesus Cristo. Aleluia. Mas também algo muito importante nesse primeiro trecho aqui, vai dizer o seguinte, a gente vai entender que quando nós estamos alicerçados em Cristo, que é a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus, temos a segurança da nossa vitória, independente das circunstâncias. Olha que interessante aqui, ele vai começar usando dois verbos. Jesus vai começar usando dois verbos importantíssimos aqui nesse texto. Quem ouve, é o primeiro verbo, ouve vem de ouvir. Quem ouve as minhas palavras, ele vai dizer, e as pratica. O segundo verbo, praticar. Veja que o foco de todo esse texto aqui, pastor Felipe, dessa introdução, tá? Jesus usa a analogia da construção civil, mas o foco da mensagem nesse texto aqui, nessa passagem da palavra de Deus, a ideia central do texto que nós chamamos é ouvir e praticar. Esses dois verbos são o foco da mensagem de Jesus aqui. Jesus está dizendo então, aqueles que ouvem a minha palavra, primeira coisa que nós aprendemos, é necessário ouvir a palavra de Deus, é necessário aprender sobre a palavra de Deus, e esse é um dos motivos de nós nos reunirmos e cultuarmos a Deus semanalmente, né? Enfim, para poder ouvir a palavra de Deus, para poder ser exposto à palavra de Deus. Então Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras. Jesus não está aqui fisicamente como ele estava, corporalmente, como ele estava no Sermão do Monte,
mas Jesus está aqui nessa noite espiritualmente. Aleluia. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada com fidelidade, com integridade, Jesus está espiritualmente presente. Aleluia. O Espírito Santo de Deus opera através dos seus servos a palavra de Deus, a pregação da palavra. Então Jesus, ele está espiritualmente no nosso meio. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Só que ele vai dizer que não é só quem ouve, é quem ouve e pratica. É quem ouve e pratica. Então, amados, nós temos a segurança, eu posso afirmar para vocês pela palavra de Deus, que aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática os seus ensinamentos, guiados pelo poder do Espírito Santo, aleluia, eles vão enfrentar todas as circunstâncias da vida e vão sair vitoriosos. Aleluia. Aleluia. Vão sair vitoriosos. Veja como Jesus termina falando: ela não caiu porque os seus alicerces, tinha seus alicerces na rocha. Só que tem um detalhe aqui, qual é a parte do meio desse versículo aqui? Vai dizer que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Veja bem, o que nós aprendemos com essa parte aqui? Que os cristãos, as pessoas, depois de se converterem, de verdadeiramente terem um encontro com Cristo e começarem uma caminhada com Cristo, elas não estão isentas, pastor Felipe, de tempestade, de cair a chuva, de transbordar o rio e bater contra a casa. O que Jesus está ensinando? Ei, você que ouve a palavra, se converteu e pratica a palavra, você não está isento das tempestades. As tempestades, Jesus aqui está falando da tempestade, né? Mas trazendo para uma realidade na nossa vida do cotidiano, o cristão, ele não está isento das tempestades da vida. O cristão não está isento de passar dificuldades, de enfrentar problemas, de enfrentar lutas, tentações. O cristão, em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia diz que depois que nós nos convertemos, é algo como alguns interpretam errado, é um toque de mágica. Conversão não é mágica. Não é agora é só vitória, só vitória, só vitória. Não, não. Depois que a gente se converte, tem luta, tem dificuldade, tem batalha. Até quando vai, irmão Marco? Bom, o que eu aprendi até hoje pela palavra de Deus vai até a gente sair dessa terra aqui. Vai do início da nossa conversão até o fim da nossa vida aqui. Então Jesus está sendo sincero aqui. Vocês vão ter, nós vamos ter tempestades, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter ao longo da vida, vai bater a tempestade, vai cair a chuva, vai bater contra a nossa casa, mas glória a Deus, porque eu creio nessa palavra que eu estou pregando aqui nessa noite. A tempestade vai bater na tua vida, as dificuldades vão bater na tua porta, o inimigo vai se levantar contra ti, as coisas vão dar errado muitas vezes. Mas se você estiver alicerçado, se o seu alicerce, se a sua fé, se a sua vida estiver alicerçada em Jesus Cristo, a chuva vai bater, a tempestade vai bater, mas a tua casa, a tua vida vai permanecer de pé. A tua casa, a tua vida não vai cair. Você não vai ser derrotado. Você não vai ser colocado de joelhos perante o inimigo, perante as circunstâncias, porque você vai estar alicerçado, você está ouvindo. E você mesmo na dificuldade, mesmo no dia mau, você vai estar firmado e praticando a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, a palavra continua no verso 26 e 27, que diz assim, Jesus continua nos ensinando: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqui nós já vamos ter Jesus explicando o mesmo exemplo. Vocês podem conferir no verso lá 25 e no 27. É a mesma chuva, é a mesma tempestade, é as mesmas circunstâncias adversas, pastor Felipe. Olha que interessante, quando a gente se atenta a esses detalhes na palavra de Deus, como Deus fala com nós ali nas entrelinhas. Isso que é a primeira coisa que a gente aprende.
as mesmas dificuldades, as mesmas tempestades, as mesmas circunstâncias difíceis da vida vêm sobre o justo e sobre o injusto, vem sobre o crente e vem sobre o descrente, vem sobre o cristão e vem sobre o que não é cristão. É as mesmas tempestades para todo mundo que está aqui nessa terra. A diferença é como vai ser o resultado final para quem está sobre a rocha e para quem está sobre a areia. Aleluia. Amados, então, o que a gente aprende aqui? O simples fato de termos acesso a ouvir a palavra de Deus e estudar até a palavra de Deus, primeira coisa, não nos salva, nem assegura que nenhuma das promessas de Deus está sobre nós. Olha que interessante. Não é o simples fato de ouvir a palavra de Deus, não é o simples fato de conhecer e até estudar a palavra de Deus que nos traz as promessas e as bênçãos de Deus que estão na sua palavra. Deus, ele não tem compromisso, e as bênçãos de Deus prometidas na palavra de Deus, começando pela salvação e se espalhando por todas as áreas da nossa vida, elas não são para aqueles que apenas ouvem a palavra e conhecem a palavra. Elas não estão condicionadas, porque essa palavra aqui que Jesus está trazendo diz que bateu a chuva, a tempestade e a casa caiu, e grande foi o seu prejuízo, a sua queda. Ela caiu porque ela não estava alicerçada na rocha. Se construiu uma casa sem fazer alicerce, começar a levantar tijolo em cima da areia, o que vai acontecer com essa casa? Ela vai afundar, vai desmoronar e vai cair, e vai ser grande a queda dela. Se não construir um alicerce antes de começar a casa, a construção, a edificação, a primeira chuva, o primeiro movimento, o primeiro tremor, a casa vai vir abaixo, porque ela não tem sustentação. Então, amados, o simples fato de ouvir a palavra de Deus, de vir no culto e de até ter algum conhecimento bíblico, não resolve nada. Se vocês for pegar, existem muitos filósofos, pessoas, estudiosos, historiadores, que têm um excelente conhecimento sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Podem até dar aula sobre isso, mas eles ouvem, estudam, conhecem, mas não praticam, não acreditam, não creem e não são guiados por ela. Esses, por mais que eles tenham conhecimento, por mais que eles tenham estudado 10, 20, 30 anos, eles não estão debaixo das promessas e das bênçãos de Deus. Como eu disse, começando pela salvação e passando por todas as áreas da nossa vida. Amados, então o que a gente entende aqui para encerrar esse trecho? Não basta apenas vir aos cultos, participar dos cultos, ler a Bíblia, jejuar, orar, ser membro até de uma igreja, etc., se não colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Não adianta participar dos rituais, fazer parte do hall de membros de uma igreja, participar dos cultos, até ler a Bíblia, se nós não colocarmos em prática. Veja que o ponto aqui são os verbos que eu disse. Jesus, ele vai dizer que o prudente, ele é prudente porque ele ouve e pratica. O insensato, ele ouve também, ele tem conhecimento também, mas ele não coloca em prática aquele conhecimento. Ele ouve, mas ele negligencia a prática cristã, a prática da vida cristã. Então, conhecimento, ouvir, se encher, ter acesso à palavra de Deus, ao conhecimento de Deus, sem que nós colocamos aquilo em prática, vai bater a tempestade na nossa vida e a queda vai ser grande. Aleluia. Amados, eu quero encerrar essa mensagem aqui em 2 pontos. 2 pontos. Primeiro ponto: Deus está interessado em um relacionamento pessoal e íntimo com seus filhos. Isso envolve uma vida de busca de conhecimento de Deus e prática de seus mandamentos e orientações. Aleluia. Amados, a primeira coisa que Deus espera de um ser humano é que em algum momento da vida dele, ele ouça a palavra de Deus, seja evangelizado, se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como Salvador e seja salvo.
Essa é a maior bênção que a Bíblia, que a palavra de Deus traz para o ser humano. Essa é a maior presente, a maior expressão da graça de Deus. É a morte de Jesus, do seu Filho, o próprio Deus, em uma cruz, para pagar a culpa do pecado que entrou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, para que nós tenhamos acesso à salvação de graça e pela graça. Graça é favor imerecido. A palavra charis, lá no grego, traduzida para o português, significa favor imerecido, que a gente usa a palavra graça. Nós não merecíamos e nem tínhamos condições de alcançar essa graça, mas Jesus se fez pecado, se fez maldição em nosso lugar, se entregou voluntariamente para ser pregado naquela cruz e tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Aleluia! E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi o que Isaías escreveu. Aleluia! Amados, então Jesus, Deus, Ele tem expectativa de primeiro nós tenhamos acesso a essa graça, que é o mais importante de tudo, que é a salvação da nossa alma. Mas Deus não quer só isso. Deus não quer só que você e eu sejamos salvos. Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo, pessoal. Amados, antes de nós nos levantar para cantar, para pregar, para fazer a obra de Deus, e Deus conta conosco para isso, Deus, Ele primeiro, antes de Deus te usar na obra de Deus, antes e durante e depois que Ele te usa, mas antes disso, Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal. Deus, Ele está muito mais preocupado em ter um relacionamento com cada um de nós do que nos usar necessariamente na obra. Primeiro, Deus quer uma dependência dEle, que nós tenhamos dependência dEle, que nós venhamos a ouvir e praticar a palavra dEle. Isso é relacionamento íntimo e pessoal com Deus, para que daí Deus nos unja, nos capacite, nos direcione para também servir a Ele na obra dEle, para que outras pessoas tenham acesso à graça da salvação, para que outras pessoas tenham acesso a uma vida cristã, ao conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! Nunca te esqueça que Deus, Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal contigo e comigo. Aleluia! Amados, segundo ponto, as marcas de um verdadeiro cristão estão ligadas aos seus frutos, ao seu modo de vida em todos os ambientes que frequenta. Se alguém perguntar para você assim, quais são as marcas, as características, as credenciais de um verdadeiro cristão? Alguém que não é crente ou alguém que é crente também em Cristo. Qual é a marca, qual é a característica? Jesus vai dizer, Jesus também vai ensinar, que é pelos frutos que nós conhecemos as árvores. Que toda árvore boa dá bom fruto, que toda árvore má dá mau fruto. Então um verdadeiro cristão, ele é conhecido por aquilo que ele faz, pelo comportamento, pela forma que ele se posiciona com a mulher, com o marido, com os filhos, com os pais, com os familiares, na vida familiar, no trabalho, na igreja, na sociedade, na vida como um todo. As marcas bíblicas de um verdadeiro cristão são os seus frutos, e os frutos, traduzido para a nossa realidade, que também Jesus usa uma simbologia, é o nosso comportamento, é o nosso testemunho pessoal. O que as pessoas estão vendo em nós cristãos? Os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, nas redes sociais, o que as pessoas estão vendo lá? O que a gente está transparecendo? O que as nossas atitudes, o nosso comportamento tem pregado para as pessoas? Será que é condizente com a palavra de Deus? Nós temos que ter a preocupação de colocar em prática, como foi ministrado por Jesus no Sermão do Monte. Ouvir e praticar, porque quando nós ouvimos e praticamos, nós geramos bons frutos. Nós somos o que Jesus diz que é a árvore boa que dá bons frutos. E muitas vezes Deus nos usa não só aqui na igreja cantando, pregando, não, mas Deus vai nos usar lá na nossa família, vai nos usar no trabalho, vai nos usar lá no grupo do futebol, no grupo dos amigos, né? E as pessoas vão ver algo diferente em nós.
E esse algo diferente em nós é o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Esse algo diferente em nós são as nossas credenciais de verdadeiros cristãos, e que em algum momento pode despertar, geralmente quando está tudo bem, ninguém quer saber de Deus, mas quando as coisas vão mal, algumas pessoas, elas buscam recursos, e às vezes se esgotam os recursos, e é nesse momento que eles vão lembrar de alguém que tem bons frutos, que eles podem olhar e dizer, eu vou conversar com aquela pessoa, Deus até vai direcionar, porque aquela pessoa é diferenciada, porque aquela pessoa tem fruto do Espírito Santo. Aleluia. E aí Deus vai abrir as portas para você ser um mensageiro da palavra de Deus. Aleluia. Aqui eu encerro, amados, essa mensagem, porque é isso que Deus tinha colocado no meu coração. Eu espero que Deus, sinceramente, que Deus tenha falado com vocês através da sua palavra, dessa rápida e breve explanação da palavra de Deus, e que vocês saiam aqui dessa noite, não só como ouvintes, mas com um desejo ardente no coração. Não estou dizendo que vocês não tenham esse desejo e que não façam, mas que então vocês renovem a esperança de colocar em prática aquilo que vocês aprendem com a palavra de Deus, de serem aquilo que Jesus disse que nós temos que ser: sal da terra e luz do mundo. Que aonde nós venhamos a estar, nós possamos ser sal na medida, luz na medida, que nós possamos ser espelhos de Deus, que nós possamos ser discípulos de Jesus Cristo. Aleluia. Mesmo que muitas vezes a gente não pregue explicitamente, mas que o fruto da nossa obra, o nosso comportamento, o nosso testemunho pessoal possa estar testemunhando Jesus, e que portas se abram para que a gente tenha a bênção e a graça de Deus, a unção de Deus para ser missionários aonde a gente estiver. E que também, amados, que vocês e eu, que nós possamos renovar a nossa esperança, que por mais que venha a tempestade, por mais que as dificuldades da sua vida, tá batendo lá na tua porta, lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua família, nós tenhamos a esperança renovada nessa noite, que se nós estivermos alicerçados em Cristo, na rocha viva, na palavra de Deus, Deus vai nos dar livramento. Deus vai pegar a nossa mão e vai ajudar a passar essa dificuldade. Deus vai nos conduzir, não vai nos deixar cair, e nós não vamos ser derrotados pelo inimigo, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, nessa noite, Paizinho amado, o Senhor me conduziu até aqui, ó Pai, e eu cumpri com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, pregar a Tua palavra, essa palavra, Senhor, que o Senhor tratou e cortou primeiro comigo, Pai. Deus amado, que cada um que ouviu, Senhor, foi exposto a essa ministração, Senhor, nessa noite, possa sair daqui, Senhor, com essa palavra ardendo no seu coração, na sua mente, Pai. Que graças à Tua palavra, graças ao Teu amor, ó Cristo, graças ao Teu poder, Espírito Santo, que sem Ele nada acontece, Senhor, que nós possamos ser exortados, que a nossa fé seja renovada nessa noite, Senhor, que a nossa esperança seja renovada, Senhor, que nós possamos crer, Senhor, que independente das circunstâncias, independente das dificuldades, ó Pai amado, que o Senhor vai pegar a nossa mão, que o Senhor vai nos conduzir pelo vale da sombra e da morte, que o Senhor vai estar, Senhor, conosco quando a tempestade bater, Senhor, se nós estivermos firmes na Tua rocha, firmes em Ti, Jesus, e nos ajuda, Senhor, a ouvir e a também praticar a Tua palavra, Senhor, e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração seja dada a Ti, ó Senhor Deus.